Então vamos lá, olha só, vamos direto ao assunto, tá bom? O que que acontece, né, com a maioria das pessoas? O que eu vou mostrar para você agora aqui, bem rapidamente, primeiro, te mostrar o que que pode estar acontecendo com você. Você pode estar incluído dentro de grandes grupos que eu vou te mostrar aqui, de pessoas que têm determinados problemas, e são esses os problemas que muita gente tem e que fazem com que elas comecem muitas coisas e não terminem, tá bom? Então, a primeira coisa, o primeiro problema, vamos chamar assim, o primeiro problema são as pessoas que não planejam. Pessoas não planejam aquilo que elas querem. Então, esse é o primeiro grande grupo. E dentro desse grupo grande de pessoas que não planejam, elas não planejam porque, ou não planejam porque não sabe planejar. A pessoa não tem uma metodologia, ela não aprendeu a fazer isso na escola, não aprendeu isso com ninguém. Então, ela simplesmente não planeja. E pelo fato dela não planejar, ela não consegue terminar muitas coisas que ela começa, tá? Mas dentre essas pessoas que não planejam, tem as pessoas que não planejam porque não querem. Elas simplesmente não querem planejar. Ou elas são arrogantes, acham que tem tudo na cabeça e vão conseguir fazer tudo o que elas querem, simplesmente porque elas têm tudo aqui na cabeça. Pode conseguir? Algumas conseguem. Conseguem algumas coisas, conseguem algumas metas, conseguem alguns objetivos, porém, poderiam estar conseguindo infinitamente mais se elas tivessem um planejamento. Então, existe um outro grande grupo, são aquelas pessoas que não planejam porque não querem planejar. E existe aquele grupo de pessoas que nem sabem que precisam planejar. Ou seja, elas querem alguma coisa, elas começam e não terminam e continuam sem saber que elas não terminam porque elas simplesmente não tinham um planejamento. Elas nem sabem que precisam de um planejamento. É a ignorância plena, né? Ou seja, a falta de conhecimento pleno. A pessoa não sabe que precisa planejar. Tá? Então, esse é o primeiro grande grupo de pessoas que não conseguem terminar aquilo que começa, tá? Simplesmente pelo fato delas não planejarem. Bom, mas existe um outro grupo. Existe um grupo que não é tão grande assim, já é um grupo menor, porém é um grupo também grande de pessoas que até planejam. Elas planejam. O problema é que elas planejam, mas elas não executam o planejamento delas. E por vários motivos. Né? Eu não vou entrar aqui no mérito das pessoas que têm problemas clínicos, né? Problemas psicológicos clínicos que impedem delas executarem. Não vou entrar nesse mérito, tá? Eu vou entrar no mérito da normalidade da grande maioria, que pode ser o seu caso, tá? São as pessoas que não executam. E elas não executam por vários motivos. Pode ser porque elas vão deixando-se levar pela rotina, se levar pela grande quantidade de coisas, são desorganizadas e por aí vai. Mas existe esse grupo aqui e esse outro grupo grande também, que são as pessoas que não sabem executar. Elas não sabem executar o planejamento que fizeram. Tá? Não vou nem entrar no mérito aqui dos problemas clínicos, né? De TDAH, de outros problemas que são psicológicos, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Tá? Elas simplesmente não executam porque elas não sabem, elas não aprenderam, elas ainda não são as pessoas que elas precisam ser para conseguir executar aquele planejamento. E tem muita gente que elas planejam, mas elas executam erradamente. E isso é normal? Claro que é. Até as pessoas que sabem executar, até as pessoas que têm método, também cometem erros. Isso é normal. O problema é o que a gente vai ver depois, né? Porque depois desse grande problema aqui de você ter um planejamento e não executar ou executar erradamente, você tem um outro grupo que é uma consequência desse problema, que é o grupo grande de pessoas que engloba até o primeiro grupão, né, que é aqueles que não planejam, que são as pessoas que desanimam. E por que as pessoas desanimam? Né? Primeiramente, tem o grupo de pessoas que são os imediatistas. E o que são esses imediatistas? Como o próprio nome diz, são aquelas pessoas que querem resultados imediatos. Ou seja, como o resultado não aparece, ela acaba desanimando muito. Ela fica desanimada. Por quê? Porque ela não vê o resultado. E, pessoal, existe um princípio, que é o princípio da plantação e da colheita. Primeiro, você escolhe a terra, você prepara a terra. Depois que você prepara a terra, você escolhe muito bem as sementes daquilo que você quer colher no futuro. Prepara essas sementes, planta essas sementes nessa terra que foi preparada
cuida dessa terra, rega, coloca água, nutrientes nessa terra, nessa semente que está ali, para ela poder germinar, vai cuidando, 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 até que lá no futuro você vai colher aquilo que você plantou. Isso é um princípio. Não adianta querer fórmula mágica. E o que eu vou apresentar para você aqui, se você está querendo uma fórmula mágica, uma dica, um atalho, para de assistir esse vídeo agora. Porque não existe isso. O que existe é realidade. O que existe é concretude. Tá? Eu fui oficial da Marinha por 33 anos, então eu posso te garantir que se você estiver bem preparado, se você realmente se preparar, se você quiser realmente conseguir as coisas, você consegue. Tá? Então, não seja parte desse grupo, não faça parte desse grupo dos imediatistas. E um outro grupo de pessoas que desanima são as pessoas que a gente chama de insistente. Insistente pelo fato de insistir naquele erro, insistir naquele meio, naquela maneira de fazer a coisa, ou seja, a pessoa começa a executar o planejamento, começa a fazer de um determinado jeito, está vendo que está dando errado, está dando errado, está dando errado, e continua fazendo sempre do mesmo jeito. Insiste nesse aspecto. E tem um outro aspecto do insistente, que é o aspecto do perfeccionista. É aquela pessoa que se acha tão perfeita, e que sabe tanto, é tão arrogante, que ela não aceita ingerência externa, ou seja, ela não aceita uma interferência externa de alguém, ela não consegue procurar um consultor, um mentor, um guia, uma pessoa que já passou por aquilo, um assessor, um consultor, que vai poder ajudar essa pessoa. Então, são os insistentes no sentido de perfeccionismo, e essas pessoas têm muitas dificuldades e acabam realmente muito mal nesse aspecto. E o que é acabar mal nesse aspecto? Que é o último problema aqui, né? São as pessoas que, depois de desanimarem, elas desistem. E esse é o grande mal. Esse é o grande problema, né? Se a gente for levar em consideração tudo que a gente já falou aqui, esse é o final de tudo, que infelizmente é o final que não é nada feliz. São as pessoas, e esse é um grupo enorme que a gente vê hoje em dia, são as pessoas que começam alguma coisa e acabam não terminando. Eu não sei se é o teu caso, tá? Mas se você está comigo até agora, vamos lá. Olha só, esse grupo de pessoas que desiste por quê? Primeiro, elas desistem porque elas não têm um gerenciamento, elas não sabem gerenciar, não tem nenhum tipo de gerenciamento. E o que é o gerenciamento, pessoal? Gerenciamento é você comparar, é você verificar, é você checar, é você ter um planejamento, é você executar esse planejamento e começar a analisar, realmente analisar todos os resultados que envolvem esse planejamento, essa execução do planejamento. É você analisar esses dados, é você analisar tanto o resultado como aquilo que gerou esse resultado e poder mexer nisso, mexer no teu planejamento, na execução do seu planejamento. E se você não faz isso, realmente você acaba desistindo. Um outro grupo de pessoas também que acaba desistindo são as pessoas que não têm inspiração. E o que é ter uma inspiração? É você contar com alguém, ou você verificar, ver, conhecer pessoas que estão no mesmo caminho que você, ou que já passaram pelo mesmo caminho que você e conseguiram. Então, isso é muito importante para o nosso aspecto psicológico. Você entender que, assim como aquela pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. É você ter essa inspiração. É você ter uma motivação, é você ter alguém que mostre para você constantemente que você também pode e que se você mexer aqui, se mexer ali, você consegue, tá? E isso vem da orientação. Então, quando uma pessoa não tem alguém para orientar, quando não tem alguém para dizer faz isso, faz aquilo, tenta aquilo, ela acaba desistindo, porque ela só sabe aquilo que ela sabe. Ela não aprende nada novo, ela não sabe o que está funcionando, o que não está funcionando, o que já deu certo e o que não deu certo. Então, ela não tem essa orientação, esse guia, essa pessoa que te pega pela mão e te leva pelo caminho e vai te empurrando e vai te mostrando para onde você tem que ir. Então, os grandes problemas que geram e que fazem com que as pessoas desistam, que elas parem no meio do caminho. Então, é importante que você entenda que eu não sei se você se encaixa em algum desses problemas aqui. Se você começa as coisas e não termina porque você não planeja, porque você planeja, mas não executa, ou porque você desanima, e desanimando você acaba desistindo. Porque esse é o ciclo. Infelizmente, esse é o problema. O problema é esse. Esse é o fato. E aí, o que eu queria apresentar para vocês desse ciclo de 4 etapas? Né? E que ciclo de 4 etapas é esse?
que eu quero mostrar para vocês. Esse ciclo de 4 etapas, na realidade, é uma mentoria. É a mentoria que eu tenho e que eu quero apresentar para vocês. E que ciclo de 4 etapas é esse? Ele é bem simples. Que ciclo é esse? E também não saiu da minha cabeça, tá? Quero deixar bem claro para vocês que isso não saiu da minha cabeça e você já vai entender por isso. Então, o que você precisa para fazer esse ciclo funcionar para você? Primeiro, é você conseguir tirar a ideia que você tem aí da sua cabeça, tirar isso da sua cabeça e colocar no papel. Só que não adianta tirar da cabeça e colocar no papel. Você tem que tirar essa ideia do papel, que agora está no papel, que está bem planejado, de acordo com um método que funciona, que é testado. E eu sou especialista em planejamento estratégico, eu não sei se eu falei isso para vocês, né? Durante a minha vida, os 33 anos na Marinha, eu me especializei em planejamento estratégico, em processo de planejamento militar, que a gente chama de PPM. Então, eu quero que você entenda que, por meio de uma metodologia, você vai tirar a ideia da cabeça e vai colocar no papel, você vai planejar. E depois você vai aprender como se transformar na pessoa que você tem que se transformar para conseguir tirar isso do papel, ou seja, colocar isso em prática, tá bom? E depois de tirar do papel, eu coloco como traduzir. O que é o traduzir? O traduzir é você fazer uma análise daquilo, conseguir traduzir aquilo que você está fazendo, conseguir traduzir os resultados que você está obtendo, conseguir traduzir se aquele meio que você está utilizando, se as técnicas que você está usando, se a maneira de executar que você está fazendo está realmente sendo eficaz ou não. Ou seja, você vai traduzir isso para a sua realidade. E eu faço isso junto com você, tá? E depois disso, o quarto e último T é o transferir. E o que é o transferir? É você pegar essa tradução, pegar toda essa tradução da realidade e transferir isso novamente para o papel. Você volta lá no seu planejamento, que é o tirar da cabeça, né, que é o primeiro T, e você fecha esse ciclo. E você talvez já possa estar falando assim, poxa, Tídio, eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar, acho que eu conheço isso. Claro que sim, provavelmente você conhece, porque isso vem da administração, o que a gente chama de PDCA. E o que é o PDCA? O PDCA é aquele ciclo da administração que mostra que você tem que planejar primeiro para depois fazer, depois você vai checar aquilo que você fez, para depois você agir em cima do teu planejamento novamente, né? Ou seja, você vai ver o que deu certo, o que não deu certo, o que você tem que mudar no teu planejamento, o que você tem que mudar dentro do teu cronograma para que aquilo comece a ter um outro tipo de resultado, talvez um resultado que você teve aqui, quando você checa, né, aquilo que você fez, aquele resultado não era exatamente o que você queria, que você quer melhorar, você tem que atuar em cima do teu planejamento novamente. Então, esse ciclo PDCA é exatamente o que eu faço com meus mentorados. O que eu faço com meus alunos e mentorados? Primeiro, eu vejo com eles o que ele quer, a gente define um objetivo para ele conseguir naquele ano, tá? A gente planeja isso passo a passo, até chegar ao nível de você colocar as atitudes, as ações, as tarefas, as rotinas que você vai ter na sua agenda ou no seu planner, e aí você vai ter uma sequência óbvia, uma sequência cronológica, lógica, sequenciada, direcionada para aquilo que você quer. E é isso que eu faço com meus mentorados. E depois que eles têm isso, né, a gente está em contato direto pelo WhatsApp. E isso é o mais importante de tudo que eu posso falar para vocês em termos de mentoria. Eu pago 2 mentorias muito caras, né, para não ter contato nenhum com meus mentores. Mas por que eu pago? Porque eu aprendo muita coisa, e talvez eu já esteja num nível diferente do seu hoje, né? Então, o que acontece? Eu não tenho esse contato. E aqui com a gente, aqui comigo, na nossa mentoria, vou até conseguir, você vai ter contato direto comigo, tanto agora, tanto assim, né, diretamente ao vivo comigo aqui pela videoconferência, como também pelo WhatsApp diariamente. É o que eu faço, eu falo diariamente com os meus mentorados, tá? E por que isso é importante? Porque a gente vai juntos, eu pego o mentorado pela mão e levo ele até onde ele quer, até conseguir. Tá? E isso é uma diferença muito grande, porque quem dera que eu tivesse alguém que falasse comigo diariamente para me mostrar o caminho das pedras, exatamente onde eu tenho que pisar. E é isso que eu queria que você entendesse, que esses problemas que provavelmente você tem de começar e não terminar, isso vai acabar. Por quê? Porque a gente vai começar e vai terminar.
Te garanto que pela primeira vez, talvez, na sua vida, você vai começar um projeto, vai ter um planejamento baseado numa metodologia que funciona, que é testada, que é comprovada cientificamente. Você vai ter um planejamento pronto para que você possa seguir passo a passo. E não somente isso, juntos, eu e você vai começar a se transformar na pessoa que você precisa se transformar. Por quê? Porque você tem vários sabotadores, limitadores, como eu tenho, como todos temos, que te impedem de fazer o que você tem que fazer. Então você vai ter que aprender coisas, vai ter que saber de técnicas, vai ter que aprender estratégias. E quando você aprender isso e começar a colocar isso em prática, e eu junto com você, você vai começar a mudar tudo isso. Então eu queria te convidar para bater um papo comigo, para a gente se aprofundar nisso, para você me falar exatamente o que você quer, para eu saber se isso que você quer, se isso que você está querendo e da maneira como você vive, como você é, para eu saber se isso que você quer é plausível, se a minha mentoria é o que você está procurando, porque pode ser que não seja, e aí eu vou te dizer que não é, mas se você está querendo saber um pouco mais sobre isso e saber que se você pode conseguir, e eu tenho certeza que pode, aperta no botão aí para que você possa marcar comigo, a gente vai marcar uma videoconferência ao vivo, não é igual a essa que está gravada, vai ser algo muito rápido para eu poder, juntamente com você, te explicar mais, para você tirar todas as suas dúvidas e você poder fazer parte desse grupo que está realmente conquistando muitos resultados na vida, começando e terminando. É isso que eu queria apresentar com esse vídeo rápido para você aqui. Não deixa de marcar essa videoconferência comigo. Agora eu te peço uma coisa, tá? Se você somente está curioso para saber como funciona, não clica. Não clica, tá bom? Eu só quero que você realmente clique se você realmente estiver querendo mudar alguma coisa na tua vida. Porque eu não quero perder o teu tempo, não quero fazer você perder o teu tempo e muito menos o meu tempo, que é muito caro para isso. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer nessa reunião? Que a gente vai marcar, se você quiser. Eu vou ver qual é o teu objetivo, o que você está querendo, o que você está precisando, para te mostrar exatamente como tudo isso funciona para você, te apresentar valores, tudo isso eu vou te apresentar nessa conversa ao vivo que a gente vai ter. E só para você ter uma ideia, né? Eu tenho programas, né, que podem te ajudar, que variam desde R$ 497 até R$ 7.000. Então vai depender muito do que você quer, vai depender muito do que você está disposto ou disposta a fazer. Mas eu tenho certeza que vai ser um caminho maravilhoso que a gente vai trilhar juntos. Como eu te falei, eu vou te pegar pela mão e vou te levar até o seu objetivo. Mas, logicamente, quem vai fazer tudo na sua vida é você. Eu vou estar contigo, lado a lado, te apoiando e te ajudando com técnicas, ferramentas, né, estratégias, mostrando para você como você pode conseguir o que você quer. Se você realmente não é somente um curioso ou uma curiosa, mas você realmente quer dar um basta na sua vida e começar as coisas, começar esse projeto e terminar até o final desse ano, não deixa de apertar no botão aí e marcar comigo, né? A gente vai se falar pelo WhatsApp e a gente vai marcar uma videoconferência ao vivo num horário que seja compatível para nós dois, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo lá na reunião. Valeu, um abraço, tchau, tchau.